Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. A coisa mais difícil que a minha treinadora já me pediu não foi correr, foi caminhar. Eu estava treinando para uma meia maratona, super animada, tentando voltar ao ritmo, e eu simplesmente abri o aplicativo do treino e estava escrito: caminhar por 1 hora e meia. What the hell? Eu queria ler correr 1 hora, fazer um treino de 10 quilômetros, porque era um longão, era um dia de longão. Era um dia que eu ia me dedicar a correr por mais tempo. E eu olhei aquilo e pensei, será que ela colocou para a pessoa errada? Ela mandou o treino certo? Não é possível! Eu quero correr, eu não quero caminhar. Na minha cabeça, aquilo não fazia sentido de jeito nenhum. Porque a gente cresce acreditando uma ideia muito simples. Se você quer chegar mais rápido, acelera. Se você quer aprender mais, estuda mais. Se você quer produzir mais, trabalha mais. Se você quer ter mais resultados, faça mais. A lógica parece perfeita. Até que um dia o próprio corpo responde: desse jeito eu não vou. Vou ficar aqui, vou tomar uma aguinha. Uh-uh. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Algumas mudanças aconteceram na minha vida. Mudança de casa, muito trabalho, enfim. Quando eu percebi, eu estava há muito tempo sem treinar. Então, aquela caminhada não era falta de desafio, era uma estratégia para eu continuar no ritmo. Minha treinadora não estava pensando no treino daquele dia. Ela estava pensando na sustentação do tempo para uma corrida longa daqui a alguns meses. E isso não acontece só na corrida. A gente vive tentando correr uma maratona como se fosse uma corrida de 100 metros. Depois, a gente ainda fica sem entender por que a gente quebra no meio do caminho. Esses dias eu fiquei pensando nisso. Existe uma pergunta que nunca me ensinaram a fazer. Como que eu faço mais? Como que eu ganho mais tempo? É isso que a gente se pergunta. Como que eu acelero? Como é que eu consigo cortar um caminho? Mas o segredo é a seguinte pergunta: qual é o ritmo que te faz continuar? Porque existe uma diferença enorme entre velocidade e ritmo. A velocidade é quando você anda agora. O ritmo é quando você consegue sustentar por um longo tempo. E a vida, ela não costuma premiar as explosões. Ela costuma recompensar a continuidade. Você permanecer. E é engraçado que isso parece em lugares que eu nunca tinha percebido antes. Na natação, na corrida, na música, na comunicação e até no meu gato. No meu gato. Daqui a pouco eu explico. Mas antes eu queria voltar para a corrida. Porque existe uma cena que acontece principalmente em provas. Tá largada a corrida. Todo mundo tá animado, a adrenalina tá lá em cima. Você olha para o lado, todo mundo começa a correr forte e o seu cérebro pensa assim: bora lá, minha filha, bora correr nesse ritmo também. Você vai ficar para trás, é isso mesmo. Só que a corrida não é só acompanhar quem tá do seu lado, é respeitar quem tá dentro. E isso é muito difícil porque acelerar dá uma sensação maravilhosa. Você se sente forte, capaz, rápida, até o momento em que o corpo cobra a conta. Quem corre sabe exatamente do que eu tô falando. Quem acelera além do que deveria, chega um momento em que parece que alguém desligou você da tomada, literalmente, as pernas pesam. Você se pergunta: quem é que colocou cimento nas minhas panturrilhas? E aí acontece uma coisa curiosa. Você não perdeu tempo por correr devagar. Você perdeu tempo porque correu rápido demais no começo. E enquanto eu preparava esse episódio, eu percebi uma coisa. A corrida não estava me ensinando apenas a correr, estava me ensinando a viver também. Porque quantas vezes eu fiz exatamente isso fora das pistas de corrida? Na mudança de casa, por exemplo, eu queria deixar tudo pronto em poucos dias. Até perceber que existiam coisas que simplesmente precisavam esperar. Um exemplo é: você pode guardar a decoração, guardar os livros, pode guardar metade da casa, mas tenta guardar as panelas da cozinha faltando 5 dias para a mudança. Como é que você vai comer? Tem coisas que não aceleram. E a própria vida ainda precisa delas. No trabalho aconteceu a mesma coisa. Durante um período, eu queria resolver tudo, responder tudo, entregar tudo, estar presente em tudo. E olhando de fora, parecia que eu estava indo muito bem. Eu estava acelerando tanto que eu fui ficando para trás de mim. Eu engordei, eu dormia mal,
Eu me deixei completamente de lado, sabe? Não, daqui a pouco eu olho, daqui a pouco eu chego aqui. E o mais curioso é que ninguém percebe isso no começo, nem mesmo você. Porque quem acelera demais costuma receber muitos elogios. Nossa, como é que você dá conta, hein? Como é que você resolve tudo? Nossa, é produtiva, hein? Só que existe um detalhe. O motor também faz muito barulho antes de fundir. E nem todo mundo percebe isso a tempo. E foi durante um burnout que eu comecei a entender uma coisa. Eu não precisava acelerar mais. Eu precisava aprender a mudar de marcha. Porque até um carro faz isso. Você não dirige a primeira marcha a 120 quilômetros por hora. Você não faz isso. E muito menos entra numa subida íngreme de quinta. O problema não é acelerar. O problema é achar que existe uma marcha certa para todas as situações da vida. E foi aí que eu comecei a fazer uma coisa muito simples. Eu comecei a criar blocos de tempo para determinadas coisas. Agora é hora de acordar, agora é hora de trabalhar, agora é hora de ir para academia, agora é hora do inglês. E eu precisava desacelerar antes de entrar nesse novo bloco. Porque muitas vezes eu saía de uma reunião com a cabeça a mil, pensando em várias coisas, e 5 minutos depois eu precisava de entrar em uma aula de inglês. Não dava, entendeu? Eu precisava de trocar o ritmo ali, e até eu colocar minha cabeça no lugar para realmente prestar atenção no que eu estou fazendo, demorava, então eu perdi uns 10, 15 minutos da aula de inglês. Então eu percebi que eu precisava de sentar 5 minutos, respirar, tomar uma água, fechar todas as abas da minha cabeça, que não são poucas, para realmente conseguir focar e entrar na reunião. E à noite acontecia o mesmo padrão. Eu deitava 10 horas, mas o corpo estava na cama como se fosse 4 horas da tarde, pensando em lista, em coisa que tem que fazer, o que ia fazer amanhã, como é que a agenda estava. E aí eu comecei a criar um ritual bem simples e pequeno, que é eu pegar o meu livro, ler por alguns minutos para o corpo ir desacelerando e eu conseguir dormir tranquilamente. O livro não estava ali só para me fazer aprender alguma coisa nova, me colocar em uma situação da própria história do livro. Ela servia para avisar o meu cérebro: a gente pode diminuir agora. Vamos diminuir a frequência? A gente está lendo um livro aqui, está tudo tranquilo, está tudo normal, daqui a pouco você vai dormir. E talvez essa possa ser uma das maiores descobertas que eu tive nos últimos anos. Desacelerar não é fazer menos, é preparar o corpo e a mente para fazer de uma forma muito melhor. E existe um investimento que nunca me decepcionou. Investir em mim mesmo. Muitas coisas já me decepcionaram, mas o tempo que eu gastei treinando, lendo, cuidando da minha saúde, fortalecendo a minha mente, isso nunca volta vazio. Às vezes demora, às vezes você acha que não está fazendo nada, perdendo tempo, porque às vezes é muito silencioso, mas ela volta. Esse investimento volta. E quanto mais eu observava isso, mais eu percebia que a natureza inteira parecia tentar me ensinar a mesma coisa. Só que eu ainda não tinha prestado atenção. Porque foi olhando para algo completamente inesperado que eu comecei a entender o que significa respeitar o próprio ritmo. E essa coisa inesperada foi o meu gato. O Heimer, ele tem um hábito que sempre me chamou a atenção. Ele passa muito tempo absolutamente parado. Às vezes eu olho para ele e penso, nossa gente, esse gato realmente descobriu o segredo da vida. Ele fica observando tudo, nos mínimos detalhes. Uma folha balançando, um inseto que passou, qualquer coisa, sem ansiedade, sem pressa, sem desperdiçar energia vital. Mas basta surgir um tempo certo que ele corre, pula e ataca. Esses dias ele pegou um passarinho com 5 segundos, gente. Se tivesse filmado, eu poderia até mostrar. Mas em 5 segundos a gente soltou ele, uma parte onde que tem passarinhos, ele simplesmente correu, olhou, pulou, atacou, tava com o passarinho na boca e voltou para me entregar. Ou seja, em questão de segundos. E logo depois disso, pôs no chão, ficou parado, observando a caça. Já reparou que praticamente nenhum animal vive acelerado o tempo inteiro? Eles ficam alternando, ora agem, ora descansam. Só nós que parecemos assim acreditar que viver acelerado é um sinal de sucesso. Isso me faz lembrar uma frase que o meu professor de inglês falou na aula sobre sucesso. Ele disse que sucesso é igual uma sombra. Se você correr atrás da sua sombra,
você nunca vai alcançar ela. Mas se você simplesmente andar, ela vai te seguir. Então o sucesso, ele vem com você. Ele é uma consequência do que você faz. Isso é surreal. Mas voltando, então parece que a gente acredita que acelerar é um sinal de sucesso, como se estar ocupado fosse um troféu. E talvez seja justamente aí que mora o nosso erro. A gente começou a confundir movimento com progresso. Nem todo movimento leva você para frente. Existem pessoas que ficam o dia inteiro ocupado, aí chega à noite sem, com a sensação de que não saiu do lugar. É igual uma esteira na academia, você fica lá, fica lá, fica lá, sua camisa encharca, você pensou em N coisas, mas você ficou exatamente no mesmo lugar. Ou seja, às vezes a gente está tão ocupado que não percebe que a gente está apenas girando no próprio eixo. Foi mais ou menos isso que eu comecei a sentir na natação. Tem pouco tempo que eu estou fazendo natação e eu já estou filosofando algumas coisas a respeito disso. Quando eu comecei, eu tinha uma lógica muito simples. Se eu quero chegar mais rápido, eu preciso de bater a perna com mais força possível. Mas eu estava errada. Eu batia com tanta força, parecia uma batedeira. E o resultado é que eu ficava super cansada, praticamente no mesmo lugar. Até que a professora começou a corrigir uns detalhes e me explicou que o ponto certo da pernada não é nem acima do nível da água e nem muito abaixo. É num ritmo e num movimento entre a borda e o fundo. E eu também teria que escutar um som. Não podia ser um som, um barulho muito alto, então minha pernada estava muito acima da borda. E não podia ser uma pernada que eu não escutava nenhum barulho, quer dizer que estava muito funda. Tinha que ser uma que eu conseguia escutar, mas não era nem tão alto e nem tão baixo. E quando eu comecei a perceber e encontrar esse movimento, aconteceu uma coisa curiosa. Eu fazia menos força e andava mais. Olha que contra-intuitivo, né? Ou seja, durante muito tempo eu achei que intensidade era sinônimo de ter mais resultado, sabe? E hoje eu começo a acreditar que eficiência é você gastar energia apenas com o que realmente vai fazer diferença. Porque o esforço desperdiçado, ele continua sendo uma forma de desperdício. Isso vale para tanta coisa, como por exemplo, você tentar convencer alguém que claramente não quer ouvir o que você quer falar. Que energia que você está usando ali que podia ter usado para outras coisas, você está tentando convencer alguém, por exemplo, uma religião, um partido político, sabe? Quantas vezes você respondeu uma discussão pela 13ª vez, achando que a 14ª seria totalmente diferente? Tem situações em que o melhor movimento é parar de empurrar, porque quando você insiste muito, nem sempre é perseverança. Às vezes é só uma forma de cansaço mal administrado, uma forma ruim de administrar sua energia. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei em outra coisa: música. Já imaginou uma música que não tem pausa? Blá, 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 blá. Uma nota atrás da outra, o que vai virar isso? Ruído, barulho, não é uma música. E é curioso porque a pausa, ela não existe para atrapalhar a música. Ela existe como se fosse para dar sentido ao que vem antes, preparar o que vem depois, dar continuidade e ao mesmo tempo você digerir o que foi falado. Muitas vezes o silêncio emociona muito mais do que a própria melodia. E na comunicação, eu estou fazendo mentoria de comunicação, eu estou aprendendo exatamente isso também. Às vezes a pausa em discursos do Barack Obama, Martin Luther King são essenciais para as pessoas entenderem a mensagem. Mas quando a gente está nessa situação de discurso, o que a gente faz quando está nervoso? Acelera, aquece a respiração, vai embolando e parece que se terminar o mais rápido possível vai dar tudo certo. Só que acontece justamente o contrário. A pessoa deixa de acompanhar o que está falando, porque ela está ainda processando a primeira ideia que você deu, enquanto você já deu 3 ideias para frente. É como você beber água numa mangueira de incêndio. Impossível, gente, não dá certo. Eu tô falando tudo isso para explicar que às vezes a gente trata qualquer pausa como perca de tempo. E se ela estivesse justamente construindo você pro próximo passo? Estivesse te moldando? Foi isso que eu comecei a perceber depois do burnout. Naquela época eu acreditava que resolveria tudo na minha vida se eu estivesse fazendo mais e mais e mais e mais e mais. Até que meu próprio corpo falou: chega. E foi difícil ouvir isso, né? Obviamente. Eu sempre gostei de produzir, aprender, construir, fazer, 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 mas eu descobri que existe uma grande diferença entre você construir uma vida e consumir a própria vida que você está construindo. E aí eu comecei a dividir melhor meu tempo.
porque alguém mandou, mas porque eu percebi que meu cérebro precisava de entender quando acelerar, quando diminuir o ritmo. Acelera, agora, diminui aqui. Ou seja, esses picos e vales. E no começo eu sentia muita culpa, porque eu estava lendo, pensando que eu deveria estar trabalhando em alguma coisa, eu estava na academia, pensando na lista de coisas que eu tinha que fazer quando eu chegar, eu estava conversando com amigas e pensando, não, não respondi fulano de tal no WhatsApp. É como se eu nunca pudesse estar exatamente presente no lugar que eu estou. Você já sentiu isso? É como se você estivesse fisicamente presente, mas mentalmente lá do lado de lá ou lá no futuro. É uma sensação muito estranha, como se você não estivesse vivendo, sabe? E eu acredito que é por isso que muita gente anda cansado por aí. Não porque faz demais, mas porque nunca termina e nunca está no lugar onde está exatamente agora. E existe uma frase que eu gosto muito: o retorno sobre o próprio investimento nunca decepciona você. Ler, trabalhar, estudar, dormir bem, comer bem, você nunca vai se arrepender disso. E tudo isso parece lento, parece bobagem quando você está fazendo, mas cria uma velocidade surreal em meses. E eu acho que é exatamente aí que muita gente desiste. Porque demora muito tempo, sabe? É um crescimento lento, mas ele é muito importante. Assim como aquela caminhada lá de 1 hora e meia que eu falei, eu senti que eu não estava evoluindo. Por que eu estou fazendo isso? Em caminhar 1 hora e meia? Qual é? Mas hoje eu percebo que ela me ajudou a construir as pernas para eu correr muito mais longe. E eu estava parada. Ela não podia me dar, corre 10 quilômetros. Não. Vamos começar. Olha, como é que seu corpo reage a 1 hora e meia caminhando? E foi aí que uma imagem extremamente comum começou a fazer super sentido para mim neste momento. Sinal vermelho. Um dia desse eu parei no sinal vermelho e como qualquer motorista pensa, nossa, por que logo eu? Tinha que fechar logo comigo esse sinal vermelho. E a gente sempre acha que o sinal vermelho fechou na nossa vez. E é impressionante isso. Enquanto eu esperava, eu estava lá filosofando sobre o sinal vermelho. Porque ninguém reclama da existência do sinal vermelho. A gente até agradece, né? Porque se ele não existisse ali, carros batem, não tem fluxo. Ou seja, o sinal vermelho ele preserva as vidas, ele organiza o fluxo, evita acidente, ele permite que todo mundo continue a viagem. Só que quando o assunto é a nossa própria vida, a gente trata o sinal vermelho como um fracasso. Como se diminuir o ritmo significasse estar ficando para trás. Olha, tanta gente que passou na minha frente, eu tô aqui parada agora. Presta atenção, nem todo freio é atraso. Eu acredito que alguns freios eles existem justamente para fazer com que você chegue inteiro lá na frente. E esse é um dos maiores aprendizados que a corrida me deu. Você não precisa provar nada nos primeiros quilômetros. A prova não termina ali. Aliás, ela só está começando. E a vida também, sabe? Tem gente vivendo a segunda-feira como se fosse a última volta da maratona. E quando chega a sexta-feira, parece que correu descalço até outro estado. E depois fala, nossa, não sei porque eu tô cansado. Também não sei não. Eu tenho uma teoria, na verdade. A gente não tá cansado apenas do que tá fazendo. A gente tá cansado do ritmo em que a gente tenta fazer tudo. Existem tantas coisas para fazer, existem tantas velocidades. Um problema urgente, um prazo, uma emergência, isso aqui tem que fazer agora. Tudo isso existe. Mas existe também você analisar os momentos que não são assim. Que você pode parar, ter presença no que você está comendo, presença na academia, presença tomando água, presença no banheiro. O que eu vejo como problemático é a gente começar a usar a mesma velocidade para tudo. Imagina você comer assim como você faz uma corrida. Que isso, gente? É como tentar escrever uma carta, pensa. Na velocidade que você está apagando um incêndio. Vai ficar a letra ridícula, a mensagem feia, ou até mesmo responder alguém que você ama na mesma velocidade que você está resolvendo um problema. A pessoa vai falar, te ama, você também. É isso que vai dar, é isso que vai acontecer. Ou seja, nem tudo precisa acontecer na mesma marcha. E hoje, eu confesso que eu ainda sinto culpa por diminuir o ritmo. Não vou romantizar isso, porque não tem nada a romantizar aqui. Eu me vejo lendo um livro e penso que eu deveria estar trabalhando. Eu converso com uns amigos e penso, nossa, não respondi fulano de tal. Eu tô treinando na academia e penso, nossa, meu WhatsApp tá lotado. Devi ir para casa o mais rápido possível. Vou fazer só 2 séries. A culpa ainda aparece. A diferença é que hoje eu não acredito muito mais no que ela tá falando, sabe? Porque a culpa ela também fala, mas nem sempre é verdade. Às vezes ela só está acostumada com uma versão sua que
confunde o valor das coisas com mais produtividade. E isso é uma mudança muito difícil de acontecer, da gente perceber. Perceber que você não precisa merecer descansar. Você não precisa concluir uma lista inteira de coisas para conseguir seguir o outro dia. Até porque, não sei se alguém já te falou isso, mas essa lista, ela nunca termina. E é quase que engraçado como que você risca uma tarefa, aparece 3. Parece como se fosse uma árvore frutífera. Você colhe uma, você olha, tem 3 lá. Sabe a sensação de que você está arrumando as coisas? Não, agora pronto, agora acabei, finalizei. Aí você olha pro lado, tem uma vasilha para guardar, já tem outro copo sujo, a cozinha voltou a ficar bagunçada. Ou seja, a vida ela tem esse talento, sabe, de produzir tarefas de forma espontânea. Então, talvez, quem sabe, a maturidade não seja esperar um momento em que tudo está resolvido. Porque parece que esse momento provavelmente nunca vai existir. E se existir, a gente vai estar assim, ó, encontrando com Jesus, mortinho da Silva. Maturidade talvez seja a gente aprender a viver enquanto tudo isso está acontecendo. Mas para isso a gente precisa ter ritmo. A gente precisa de saber onde acelerar, saber onde desacelerar. E quando eu era criança, eu achava que os adultos eles tinham tudo sob controle. Vocês também achavam isso? Que existia um momento na vida em que finalmente você aprende como tudo funciona. E hoje, olhando para os adultos da minha vida, olhando para mim, que sou uma adulta, eu comecei a descobrir que ninguém recebeu o manual e todo mundo está improvisando um pouquinho. Todo mundo está tentando equilibrar trabalho, saúde, filhos. Mas a diferença é que algumas pessoas elas aprenderam a mudar de marcha. Não, aqui eu tenho que colocar primeiro, aqui eu tenho que colocar segundo. Não, aqui eu vou dar ré. Talvez seja isso, sabe? E não existe uma velocidade perfeita. Existe uma velocidade adequada para cada momento da vida e que te faça continuar. Tem momentos que você tem que plantar, tem momentos que você tem que colher, tem momentos que você precisa descansar. E querer viver todas elas na mesma intensidade é lutar contra o funcionamento da própria natureza. Eu acho bonito a gente perceber isso e que praticamente tudo na nossa vida respeita ritmos. O coração, por exemplo, ele contrai e relaxa. Pensa se ele ficasse contraindo o tempo todo? A vida duraria o quê? Segundos. A respiração. Primeiro você inspira, depois você expira. Mas e se você só inspirasse? Mas, gente, não dá não, hein? Ou seja, tudo tem um ritmo, sabe? Até a terra, esses dias eu tava percebendo que minha amora parou de dar frutos. Ou seja, ela deu frutos, agora é o momento dela descansar, as folhas caírem, a gente cortar as folhas, adubar para ela voltar a ter frutos. Ou seja, é um ciclo. A natureza inteira alterna em ciclos. Só que nós, meros mortais, seres humanos, inventamos a ideia de que a gente deve permanecer acelerado o tempo todo. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive esgotada por aí. Não porque trabalha demais, porque é bom trabalhar, mas porque não aprendeu a desacelerar, não aprendeu a trocar a marcha, sabe? E se eu pudesse resumir esse episódio em uma única frase, acredito que seria algo como: a velocidade certa não é a maior velocidade, é aquela que faz você continuar. Olha que curioso, né? Eu comecei o episódio falando sobre caminhada. Naquele dia eu achei que eu estava literalmente perdendo tempo. Hoje eu percebo que não. E assim como a pausa protege a música, o silêncio ele também protege uma boa conversa, um entendimento da mensagem. Um sinal vermelho protege a vida de alguém. O descanso protege o nosso corpo, protege os próximos passos. Até porque é no descanso do treino que a gente cresce. Frase de maromba. Talvez então exista um momento em que a vida esteja dizendo pra gente: não acelera agora. Vai com calma, take it easy, respira. Observa, espera um pouco o que está acontecendo, o que você está sentindo. Não porque você está atrasado, mas porque ainda está sendo preparado algo muito maior para você. E sinceramente, eu espero nunca mais olhar para uma caminhada como se ela fosse perca de tempo. Porque algumas caminhadas nos levam muito mais longe do que muitas corridas. Então, na próxima vez em que você sentir que precisa diminuir o ritmo, não se pergunte apenas quanto tempo eu estou perdendo, e sim o que esse momento está preservando em mim. Porque nem todo freio é atraso. Guarda essa frase.
Às vezes é exatamente o que permite você continuar viajando, você continuar a sua jornada. Até o próximo episódio. Bye, bye!